Você já sentiu que a insegurança te impede de viver uma vida que você realmente deseja, que te trava na hora de se expressar, de se posicionar no mercado ou até mesmo de construir relações saudáveis? E o mais importante, às vezes, quase sempre, ela te impede de agir para que você conquiste o que você realmente merece? Se isso ressoou com você, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o porquê você se sente dessa forma e o mais importante, como sair desse ciclo de insegurança que te trava todos os dias. E no final eu tenho um convite especial para você dar o primeiro passo, um passo para a sua primeira transformação. E só não fala para ninguém, é gratuito. Vem comigo, meu nome é Espartaco Filho, e se você quiser saber um pouco mais sobre inteligência emocional e como isso pode te ajudar a crescer e avançar na sua vida, deixa o dedo no like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para dar aquela força aqui pra gente no canal, isso me ajuda bastante. Bora pro vídeo? A insegurança é um dos maiores bloqueios emocionais que impedem as pessoas de alcançarem o sucesso pessoal e o sucesso profissional. E essa insegurança que a gente fala aparece de várias formas. Aqui eu vou mostrar para vocês 5 maiores dificuldades que estão frequentemente interligadas à insegurança e que podem sim se manifestar de maneira combinadas, uma com as outras, e até mesmo variar em intensidade conforme cada pessoa, cada indivíduo e também conforme cada situação. Primeira delas, a mais queridinha: ansiedade, timidez extrema, medo do julgamento, procrastinação, dificuldade em se expressar ou até mesmo de se posicionar, expressar as suas ideias, por exemplo. Se você se identificou com alguns desses pontos, saiba que você não está sozinha ou sozinho. Mas agora vem aquela boa notícia: a insegurança não é algo fixo, imutável. Ela pode ser transformada, ela pode ser aprendida. E eu vou te mostrar como você vai fazer isso. A insegurança é um reflexo da forma como você aprendeu a se ver. Ela vem de experiências do passado, crenças limitantes, padrões emocionais que foram sendo construídos ao longo da sua vida, principalmente na infância até os 12 anos de idade. Talvez você tenha sido criticada demais na infância, talvez tenha enfrentado algum tipo de rejeição, talvez tenha crescido sem apoio emocional. Tudo isso moldou a sua autoconfiança. E a boa notícia é que isso pode ser transformado, pode ser reprogramado, pode ser ressignificado, enfim, podemos mexer com isso. Eu vou te mostrar agora 5 passos práticos para que você resolva esses problemas. Pegue um papel e uma caneta na mão e bora resolver de uma vez por todas essa insegurança chata que fica te travando. Passo 1, autoconsciência. Você precisa identificar de onde vem a tua insegurança. Então aqui você faz um autodiagnóstico emocional que a gente fala, para que você possa entender quais são os gatilhos que te fazem duvidar de você mesma ou de você mesmo. Mas Espartaco, como eu faço isso? Exemplo, a Juliana hoje é uma empreendedora, tem o seu próprio negócio, ela sempre quis divulgar o seu trabalho nas redes sociais, mas toda vez que ela pensa em gravar um vídeo, ela sente um nó na garganta, começa a suar, a mente dela apaga o que ela pensou em falar e nesse momento ela trava. Ao pensar e refletir sobre essa situação, ela percebe que a insegurança dela vem de uma experiência lá na infância, quando em algum momento ela foi ridicularizada em uma apresentação em público na escolinha, por exemplo. E esse evento de ser ridicularizada criou um gatilho emocional, fazendo com que ela se sentisse com medo. E esse medo é o medo de ser julgada. Toda vez que ela precisa se expor, esse medo, esse gatilho reverbera até hoje. E o que acontece?
ela trava. Fazer esse autodiagnóstico vai te ajudar a entender os seus próprios gatilhos e os resultados das emoções que eles causam. Segundo passo, reprogramação emocional. A insegurança se alimenta de crenças limitantes. Você precisa substituir pensamentos como eu não sou boa o suficiente por eu sou capaz e estou aprendendo. É um exemplo. Aqui você pode usar, por exemplo, as técnicas de afirmações de Noah John. Por exemplo, vamos dizer que ao invés de nós dizermos lá eu não sou boa o suficiente, eu vou começar a reprogramar a seguinte frase: por que é tão bom me sentir capaz e saber que eu sou boa no que faço? Vou repetir. Por que é tão bom me sentir capaz e saber que sou boa no que faço? Esse é um dos métodos. Passo 3. Autogestão emocional. Não adianta apenas entender a sua insegurança. Você precisa também saber como controlar essas emoções, principalmente as emoções reativas, as primeiras reações. O que pode te ajudar e muito são as técnicas como, por exemplo, técnica de respiração consciente, meditação guiada, estratégias de regulação emocional. Todas essas técnicas ajudam e muito a reduzir a ansiedade e aumentar a sua confiança. Quando eu falo em reduzir a ansiedade, o nosso corpo entende que está tudo bem e vai se acalmando. E, consequentemente, a nossa mente segue o mesmo processo. Ah, Espartaco, mas você falou sobre ansiedade. Eu não sou ansiosa, eu só me sinto insegura. Uma pausa para eu te contar um segredo. Sabe essa insegurança? Ela tem níveis e é muito importante nós entendermos qual nível nós estamos, em que nível você está dessa insegurança. À medida que a insegurança persiste, a pessoa começa a se preocupar excessivamente com os próprios erros e falhas. A mente fica cheia de pensamentos do tipo: será que fiz certo? E se eu não for boa o suficiente? Que são as básicas. E sabe o que isso gera? Medo. Esse medo de não agradar as pessoas, de não ser capaz, de criar uma pressão interna entre você mesma constante, que leva à procrastinação, por menor que seja, começa a atrapalhar todo o processo. E quando a pessoa evita tomar algum tipo de decisão ou evita agir porque acha que não está preparada e que algo vai dar errado, a insegurança aumenta. Com isso, vem a vergonha. Uma vergonha interna, aquela que muitas vezes a gente nem percebe e às vezes a gente não sabe nem identificar. Uma vergonha dela mesma por adiar decisões, adiar tarefas importantes, e isso agrava essa sensação de insegurança. Volto a dizer, essa vergonha talvez para você seja imperceptível, mas ela está lá e ela existe. Por consequência, a pessoa se sente incapaz de agir ou de atingir os seus objetivos. Aí ela começa a se sentir impotente e fraca. E olha só que interessante, essa insegurança começa a ganhar uma intensidade emocional mais forte. Isso gera mais frustração e falta de esperança. É a partir daí que essa pessoa começa a não acreditar mais do que ela é capaz. E ela começa a duvidar dela mesma. E essa sensação gera frustração. A incapacidade de se expressar ou realizar o que deseja traz frustração. E uma sensação de estar presa, travada, vem junto com essa sensação de frustração. E todo esse processo, esse ciclo, ele vai piorando. Porque nesse momento, ela já não sabe mais o que fazer e ela começa a ficar perdida, travada. Pensa comigo, essa frustração e insegurança que começa a ficar acumulada leva ela a um ciclo constante de pensamentos autossabotadores, onde ela revisita todos os mesmos pensamentos negativos repetidamente. As preocupações crescem e ficam mais intensas. O medo do julgamento
O medo de falhar toma mais espaço na mente, ela fica mais preocupada, aquilo começa a criar força. E, voilá, isso gera a famosa e temida ansiedade. Espartaco, mas eu não sou ansiosa, eu só sou insegura. A preocupação exagerada com possíveis falhas ou críticas externas começam a gerar sintomas de ansiedade, como taquicardia, sensação de pressão no peito, problema digestivo, sono irregular, mudança de humor, dificuldade de concentração e o medo de que algo ruim sempre pode acontecer. Essas sensações vão se intensificando e essa pessoa passa a ser afetada em mais áreas da sua vida, tanto profissional, como pessoal, como na família, no relacionamento, nos amigos. Então acaba interferindo em todas as áreas na vida. E sabe o que é pior disso? Tudo parece um risco para essa pessoa nesse momento, nesse estágio. E o medo de falhar, de ser julgada, de não ser suficiente, se torna um medo constante, não para mais. Essa pessoa começa a se sentir que, independentemente do que ela faça, alguma coisa sempre vai dar errado. Ou nunca será a hora dela, ou ela passa a não acreditar em nada mais do que ela faz. Sabe o que acontece? Ela desiste dos sonhos, desiste de seguir o rumo das realizações pessoais e profissionais, ela acaba desistindo de tudo. Se a gente for continuar mais um pouquinho e extrapolar um pouco essa ansiedade, o pânico se manifesta. A pessoa começa a experimentar sintomas físicos, como sudorese, taquicardia, dores no peito, também uma sensação de pavor intensa e uma incapacidade de controlar os seus pensamentos. Isso pode causar até um grande medo de morrer, ou seja, a insegurança, lá no começo, começa com uma dúvida e uma falta de confiança. Mas conforme a pessoa se preocupa mais, evita ações, se sente incapaz e entra em um ciclo de pensamento negativo ou ruim, ela começa a vivenciar as etapas da ansiedade. E esse ciclo gera um estado emocional de medo, frustração e até mesmo de pânico. E sabe o que é bom nisso tudo? Entender esse processo ajuda a gente a identificar os sinais iniciais dessa insegurança e aonde ela está nesse nível até a ansiedade, para que a gente possa interromper esse ciclo antes que ele se torne um problema, beleza? Segredo dito, vamos voltar ao passo a passo. Antes de continuar esse vídeo, se esse vídeo está fazendo sentido para você, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem. Passo 4. Conexão autêntica. Muitas vezes você sabe o que quer dizer, mas a insegurança te trava. Aprender a se expressar com clareza e comunicar as suas ideias é importante. Saber também se posicionar com firmeza faz total diferença. A partir da escuta ativa, por exemplo, e a comunicação eficaz, a gente resolve esse problema de comunicação. Passo 5 e último, construção de um novo eu. A autoconfiança é algo que se desenvolve com prática. Você precisa se expor gradualmente, gradativamente, comemorar pequenas vitórias, ter uma rede de apoio, ou seja, pessoas que te apoiam, que estão sempre do seu lado, é muito importante. Se esse vídeo fez sentido para você, então tasca o dedo no like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos e, é claro, dá uma força aqui para a gente no canal. Agora, me diz uma coisa, você quer continuar presa nessa insegurança ou quer dar o primeiro passo para se libertar de uma vez por todas desses sentimentos que te trava? Se você quer mudar a sua realidade, eu tenho um convite para você. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link onde eu ofereço uma sessão de diagnóstico gratuita,
onde nós vamos identificar exatamente o que está te travando e criar um plano de ação aí para você destravar a sua confiança. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Eu sou Espartaco Filho e te vejo no próximo vídeo. Bora pro topo!